Last point to the other clubs. One, we are acting in compliance with financial fair play. We're spending 45% of our revenues on salary. What we're doing with our capital is investing in assets, buildings, and player contracts, assets that will grow in value. And as far as the people being offended that Botafogo is suddenly strong again, we are the most traditional club in Brazil. We are the glorious. We earned that name for a reason. Don't be so surprised that Botafogo has returned among you as one of the top teams in Brazil. We started this whole thing. Botafogo, Santos, we are the glorious. So we're here and we're not going anywhere. Abriu o nosso Noite Alvinegra com essas falas do John Textor e um vídeo que será muito menos Thiago Franklin e mais John Textor, Adrielson e Vitinho. Vou colocar aqui alguns trechos importantes do que aconteceu hoje lá no estádio Newton Santos. As apresentações do nosso novo lateral direito, Vitinho, e também do nosso novo velho zagueiro, Adrielson. E claro, vou colocar na íntegra com a tradução que aconteceu lá no estádio Newton Santos, né? O Botafogo colocou uma pessoa para fazer a tradução simultânea do que era falado em relação ao John Textor sobre fair play financeiro, já que hoje houve uma reunião na CBF, né, de alguns clubes capitaneados por Fluminense, Palmeiras e Flamengo, para que você tivesse uma conversa em relação a fair play financeiro. Estranho, né, que somente após o Botafogo começar a gastar, montar um time forte, esta grita começou no futebol brasileiro, a gente vê como que funcionam as coisas aqui em terras tupiniquins. E o Textor falou ali por quase 10 minutos, eu vou colocar na íntegra todas essas falas do Textor em relação a este ponto, e eu só posso aplaudir. E a abertura foi com este trecho que eu coloquei aqui para vocês. Preparem-se, Botafogo voltou de vez para o futebol brasileiro. Tá tendo muita falação e pouco jornalismo. E aqui a gente tem feito jornalismo. Graças a Deus. E esse nosso Noite Alvinegra de hoje está em nome de GoCase, que é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Veja essa garrafinha aqui, ó. É muito bacana da GoCase. Esses copos da linha Fire. Vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e na descrição, além aqui do QR Code para vocês apontarem seus celulares e terem 5% de desconto. O Botafogo tem vários produtos licenciados. Eu tenho certeza que vocês gostarão bastante de todos esses produtos da linha Fire, que é a linha do nosso Botafogo. Entre agora na GoCase, utilizando o cupom canal do TF, 5% de desconto, e comprem um produto licenciado do nosso clube. Ajudem também o Botafogo fazendo essas compras. Adrielson e Vitinho foram anunciados na última semana como reforços do Botafogo e hoje foram apresentados lá no estádio Newton Santos. Uma apresentação que contou com o John Textor, o Pedro Martins, Alessandro Brito, e todos eles estiveram ali no nosso estádio quando esses jogadores foram apresentados para a imprensa. Vou colocar aqui algumas falas iniciais, tanto do Adrielson e também do Vitinho. Palavras iniciais desses novos reforços do Botafogo. Ó, e o Pedrinho Brandino esteve lá acompanhando. Amanhã, dentro do Giro de Notícias, vou colocar as perguntas que o Pedrinho Brandino fez para esses dois jogadores e também uma entrevista exclusiva do Pedro Brandino com o John Textor, hein? Exclusiva aqui para o canal do TF. Amanhã no Giro de Notícias. Vamos ouvir as primeiras falas de Adrielson e também de Vitinho. Obrigado por ter citado isso. Eu venho muito alegre, muito motivado. Sei que agora a gente tem um grande desafio pela frente. O Adrielson de antes e o de agora é que o Adrielson está com a mentalidade muito mais forte do que antes. Trabalhei bastante isso porque a gente sabe o que aconteceu ano passado e hoje minha mentalidade está muito mais firme, mais tranquilo. Vim para fortalecer o grupo, estou à disposição do professor para o que daí vier. E é isso. Um jogador muito ofensivo e ao longo do tempo, vocês podem ver que eu já joguei em várias posições, eu sou um jogador que me adapto, tenho fácil adaptação. Eu cheguei na Bélgica, eu tive que mudar um pouco o meu jogo por causa do estilo de jogo que a gente jogava. Era um time mais defensivo e depois que eu fui para Inglaterra, eu joguei o time que tinha mais a bola e eu curtia participar mais do ataque. E eu já venho acompanhando o Botafogo, já conversei com o Mister, ele disse que gosta que os laterais que ataquem. Eu gosto, eu fico feliz. Então, eu acho que minha adaptação no Botafogo vai ser fácil, porque é um time que gosta da bola, é um time que quer ter o jogo, que quer propor o jogo. Então, acho que eu vou ter uma facilidade no Botafogo
Em relação a voltar para o Brasil, a gente já vem acompanhando lá de fora como que não só o Botafogo, mas o futebol brasileiro vem crescendo. E claro, em especial o Botafogo, a gente já sabe o que aconteceu esse ano passado. Tenho certeza que muito trabalho esse ano não vai acontecer. Eu venho primeiro pensando no Botafogo, fazer meu trabalho e que as consequências do meu trabalho tenham uma chance na seleção brasileira. Muita gente não sabe o que é fair play financeiro e pede fair play financeiro. E John Textor deu uma aula. E claro, o encerramento foi para colocar, bem colocado, naqueles que estão querendo que o Botafogo se ferre, né? Porque não tem nada diferente nisso, né? Eles querem que o Botafogo realmente se ferre. Só que tem que o John Textor foi em uma elegância, um gentleman, explicou o que é fair play, os erros do fair play e onde ele quer colocar o Botafogo sempre. Ouçam aí essas palavras do John Textor na íntegra. É um pouco longo, mas eu acho que vocês vão gostar de ouvir tudinho que o Textor falou. Well, let's start with a definition of financial fair play. That is not a word that people should be throwing around without maintaining consistency with that phrase around the rest of the globe, because it sounds like such an obvious thing, financial fair play. Everybody would want fair play. That's not what the expression means in Europe. If you go to my website, you'll see I give a speech about this. The term financial fair play is a fraud. Vamos começar primeiro com a definição de o que é um fair play financeiro, e a forma como eles usam hoje aqui no Brasil não é a definição correta. A palavra tem sido usada em vão. Obviamente todo mundo quer um fair play, todo mundo quer um jogo justo. E se você for no website do John, você vai ver uma publicação dele falando sobre o que é o fair play financeiro. The reason it's a fraud is it's not fair at all. It says that teams can only spend 75% of their revenues on player salaries. And it's a rule in Europe that is designed to allow the big teams with the global brands, the Liverpools, the Manchester Uniteds, they just get to spend more money. It's not fair at all. Crystal Palace has to play against Manchester United, and Manchester United is allowed to just spend more on the players. No salary cap, no parity financially. It is not financial fair play, it's unfair. Para iniciar, o sistema de fair play na realidade é uma fraude. O fair play financeiro implementado na Europa, ele diz que os clubes podem gastar até 75% de suas receitas. Porém, as marcas mundiais, como o Manchester United e o Liverpool, têm uma receita naturalmente mais alta. Então, quando clubes como o Crystal Palace vão enfrentar esses grandes clubes, na realidade, a última coisa que está acontecendo é algum tipo de fair play ou um jogo justo. So they throw around a lot of other words like sustainability. Like the reason we have financial fair play is because we care about your club. We want to make sure you don't run out of money. Well, in the Premier League in England, you have small clubs that are owned by mega billionaires. They have plenty of money, but they're not allowed to spend it. Only the big clubs with the big global revenues are allowed to spend it. So it's not about financial sustainability or the health of a club. It's an unfair practice with a brand that calls it financial fair play, and it's designed to allow the hegemony, the dominant clubs, to always be dominant. Na realidade, o fair play não é algo justo. Você vê na Inglaterra times pequenos que têm donos multibilionários, mas que não são permitidos de investir no clube, e isso mantém a hegemonia das grandes marcas mundiais que têm essas receitas. E aí começaram a jogar alguns termos como sustentabilidade. A gente se importa com o seu clube, a gente não quer que você quebre, mas enquanto isso, na realidade, só favorece aquelas grandes marcas e fortalece as hegemonias. So in Brazil, what does it mean for Brazil? I'd like to remind everybody that I came here because of the wisdom of the legislature that passed the SAF law. And the SAF law invited foreign investment, that capital comes from out of the country and comes into the country. And that idea is not only good for Brazilian football, it's good for the Brazilian economy. Então, o que é o fair play financeiro no Brasil? O motivo no qual o John vem para o Brasil é por conta do conhecimento da lei da SAF, que estimula o investimento de capital estrangeiro no futebol brasileiro. E isso é bom não somente para o futebol, mas também para a economia brasileira. So I signed a contract that said I was required
to invest in the club, not just operating expenses, but make a hard investment in the club, into facilities, into players. I only had 3 players on the team when I showed up who had ever played in Serie A. So I had to build facilities with this great staff. We had to build a team. So the contract that came out of the SAF law required me to invest, and I'm investing. Então, quando ele assina o contrato da SAF, o contrato exige que ele faça esses tipos de investimento. Quando ele chega no Botafogo, o Botafogo só tinha 3 jogadores que já tinham jogado a primeira divisão anteriormente, e com isso, obviamente, ele exerceu os investimentos que foram exigidos, tanto na infraestrutura quanto na equipe dos jogadores. So when people say, well, he spent much more money, Eagle, we spent much more money than Flamengo, than Palmeiras. Of course we did, because we had to build a roster from nothing. They have mature teams that had been built up over many years. They have mature academies where players like Endrick are just growing up out of the garden, right? But we had to come into Serie A and be competitive right from the beginning. I had 4 weeks to build a roster of 27 players and had to avoid relegation. So of course, at the beginning of our project here, we're spending more than the other clubs because we had to build from nothing, and we were required under the law and the contract to do exactly what we're doing. Então, quando as pessoas apontam que a Eagle estão investindo muito dinheiro, estão investindo mais do que clubes como Flamengo, Palmeiras, é óbvio que ele tá investindo mais, porque foi preciso. O Palmeiras, o Flamengo já tinham uma equipe muito mais madura, uma categoria de base muito melhor desenvolvida, com jogadores como o Endrick, por exemplo, já chegando e atuando na primeira equipe. Ele teve 4 semanas para formar um time de 27 jogadores para disputar a primeira divisão e evitar rebaixamento. Então é óbvio que o investimento do Botafogo é mais alto. I'm just building my relationship with Pedrinho. I just met him. The gentleman at Vasco. Vasco tried to execute on a SAF. Their contract invited an investor that was obligated to invest far more than I'm obligated to invest. So I find it very peculiar that Pedrinho would be at this meeting today talking about financial fair play to limit spending just because his SAF didn't work out so well. They tried to do the same thing. It didn't work. And now they're at a meeting where we're not invited, complaining about how much we're spending. If 777 were still on track, Vasco would be doing the exact same thing right now. Recentemente conheceu o Pedrinho, do Vasco, no qual ele tem conhecimento do contrato de SAF que o Vasco teve com a 777, no qual tinha um valor de investimento muito mais alto do que o do Botafogo. E foi surpresa dele saber que o Pedrinho estava nessa reunião, no qual ele não foi convidado, discutindo temas como limites de investimento, porém, se a 777 ainda estivesse hoje no Vasco, eles estariam investindo assim como o Botafogo. Last point. To the other clubs. One, we are acting in compliance with financial fair play. We're spending 45% of our revenues on salary. What we're doing with our capital is investing in assets, buildings, and player contracts, assets that will grow in value. And as far as the people being offended that Botafogo is suddenly strong again, we are the most traditional club in Brazil. We are the glorious. We earned that name for a reason. Don't be so surprised that Botafogo has returned among you as one of the top teams in Brazil. We started this whole thing. Botafogo, Santos, we are the glorious. So we're here and we're not going anywhere. Por último, um recado para os outros clubes. O Botafogo sim está seguindo as regras de fair play. 45% da receita são utilizadas na folha salarial. O restante dos investimentos são em ativos como prédios, terras e contratos de jogadores, e são ativos que vão crescer em valor durante um bom tempo. Não se surpreendam que o Botafogo está de volta nas cabeças do futebol brasileiro, pois o Botafogo é o mais tradicional, é o glorioso, e assim como o Santos, o mais tradicional do Brasil. E não se assustem porque a gente não vai sair daqui. Você que tá torcendo contra, acho que vai se ferrar bastante. Tamo juntos. Beijos, fiquem com Deus, pra cima deles fogão, sempre fogão.
Aqui é Botafogo de Futebol e Regatas. E é só o começo, hein? O IPO vem aí. Valeu, fui!